Com os dias mais frios a chegar, são muitos aqueles que recorrem a lareiras, salamandras e braseiras para aquecer as casas. Todos os anos acontecem fatalidades com a utilização deste tipo de equipamentos. Este ano, o mais recente incidente aconteceu no Fundão e ceifou a vida de mãe, filho e padrasto. A intoxicação por monóxido de carbono causa sonolência, dores de cabeça, vômitos e tonturas. No Haja Saúde de hoje, explicamos os cuidados a ter. Pedro Lopes, tenho que confessar, Sr. Doutor, que eu adoro lareiras e, Também portanto, eu, se puder, tenho sempre as minhas a queimar. Mas eu nunca consigo acender. Eu tenho leva tempo, leva. Ai, eu não consigo. Há pessoas que são maravilhosas. Pois são. É logo à primeira. É a primeira, mas eu tenho técnica. O meu apaga-se, depois sai fumo, que o perigo é o fumo. O problema é esse. Exatamente, mas depois eu consigo. Mas são salamandras e recuperadores de calor. Mas há pessoas que não conseguem. Eu não consigo. Está sempre a apagar. Gosto de Mas usas as sandálias, usas tudo. Tudo o que tenho direito, mas já desisti porque acho que É mesmo falta de jeito. É faltinha de jeito total. Mas sou boa a fazer outras coisas. Enquanto alguém acende a lareira, faço um chá, um bolo, compensa. Para uma boa combinação. Boa. Aliás, temos aqui o cenário perfeito para falar deste tema, porque de facto é algo que, com o aproximar do inverno e com os dias frios, acaba por haver maior recurso a este tipo de lareiras, salamandras, braseiras. E, Antigamente havia a braseira da mesa de canilha, não era? E mesmo ainda hoje há muitas, no interior e noutras localidades, há muita gente que, além dos fins recreativos, utiliza isto mesmo para manter a sua casa aquecida e muitas vezes até para cozinhar. Só que Trás-os-Montes, a divisão mais importante da casa transmontana é a cozinha com a lareira, com o pote de ferro. E os cozinhados nunca ficam com o mesmo sabor, além dali. E as pessoas reúnem-se durante o dia à volta na cozinha. A cozinha é a sala, digamos assim. E é muito importante ter alguns cuidados para que, de facto, da combustão não resulte formação de monóxido de carbono, que depois, ao ser inalado, se torna tóxico. O problema é o fumo? É o monóxido de carbono que resulta da combustão. O monóxido de carbono é um gás que não tem cheiro, não tem sabor, portanto ele não se vê, não se sente, e os sintomas que levam, ou que são a prova da intoxicação, são muitas vezes de instalação muito lenta. Portanto, a pessoa não se apercebe que está a ficar intoxicada se estiver fechada num espaço pouco arejado, com uma lareira ou com uma braseira a queimar e, portanto, a formar monóxido de carbono. Mas há sintomas. Sim. Tonturas, dor de cabeça, sonolência. Muitas destas pessoas perdem a consciência e ficam inconscientes sem se aperceberem de que estão a ficar intoxicadas pelo monóxido de carbono. E já não recuperam a consciência. E se não forem abordadas rapidamente, se alguém não entrar podem em ter casa, por exemplo, a desfecho é fatal. A pessoa adormece, não é? Porque a pessoa entra em coma, há uma depressão respiratória, ela acaba por morrer. Porquê? O monóxido de carbono tem, tal como quando nós respiramos, o oxigênio liga-se à hemoglobina do sangue, que é uma proteína do nosso sangue, que está dentro dos glóbulos vermelhos, e é levado por essa proteína até aos tecidos. Chega aos tecidos, passa para os tecidos e oxigena os tecidos, que faz com que eles funcionem. Quando existe mais monóxido de carbono no ar do que é suposto, esse monóxido de carbono tem uma maior afinidade para essa proteína, vai ligar-se à hemoglobina em vez do oxigênio e, portanto, quando o sangue é bombeado, em vez de levar oxigênio até aos tecidos, o que é que vai levar? Monóxido de carbono, que é tóxico. E, portanto, isso vai fazer com que haja a tal instalação gradual dos sintomas e, ao fim de algum tempo de exposição, haja mesmo o coma e a morte. Há pessoas que têm lareiras, as lareiras estão a queimar todo o dia. Desde que haja uma boa saída de ar, não é? De fumo. É muito há muitas importante casas que não têm, não é? O ar não se escoa, não é escoar o ar, é o escoamento do ar, a saída do ar. Independentemente de ter uma boa saída de ar ou não, é sempre importante, quando há este tipo de dispositivos, que haja uma fonte de arejamento do calor, mesmo que isso comprometa a questão térmica. É importante que haja renovação do ar. Da saída pela chaminé, convém ter uma frincha de uma janela aberta? É para garantir a renovação do ar. E isso é fundamental quando existe uma combustão a acontecer dentro de um espaço fechado. Com os recuperadores de calor não há esse problema, porque o ar não sai. Mas a pessoa vai abrir para colocar mais lenha, vai sempre haver manipulação e pode haver acumulação de gases. É muito importante também ter a noção, quando as pessoas estão, nesta altura do ano, recorrem mais a este tipo de dispositivos, se aperceberem, por exemplo, que têm dores de cabeça com alguma frequência. Se todos os dias tiverem dores de cabeça e se todos os dias utilizam algum tipo de dispositivos deste género, pode ser um sinal de que, mesmo que em quantidades mínimas, isto esteja a ser um sinal de intoxicação pelo monóxido de carbono. Estamos a falar de lareiras, braseiras, mas podemos falar de esquentadores,
e de outros dispositivos. Quantas pessoas têm esquentador? Quantos já não morreram com o esquentador dentro da casa de banho? Exatamente. Mesmo. E mesmo... Que acabam por adormecer, estão a tomar um banho de imersão e acabam por adormecer, não é? Exatamente, exatamente. Um bom sinal, por exemplo, para ver se existe uma quantidade maior de monóxido de carbono é ver a cor da chama. Se a cor da chama não for azul, tanto nos bicos do fogão como no esquentador, é porque há demasiado monóxido de carbono no ar. Portanto, aquela chama amarelada, meio alaranjada, deve ser sinal de alarme. E, portanto, se isso acontecer, é procurar uma inspeção técnica que permita verificar se as quantidades de monóxido de carbono são ou não as indicadas.